bem-vindos na palestra virtual do Centro Espírita Francisca de Souza. Agradeço ao convite da Daiane para realizar essa palestra. Convidamos os internautas a estarem antenados aqui na nossa reflexão do tema de hoje, que é Respostas no Caminho, tirado do livro de André Luiz, Respostas da Vida. Quais são as respostas que o caminho nos oferece, né? Esse caminho da transcendência, da melhoria pessoal, da evolução. Vamos acompanhar André Luiz e nos enriquecer de novas ideias sobre o nosso caminhar. Diz ele: trazendo a sua consciência tranquila nos deveres. Deixa eu pegar aqui só o recado da Daiane. Bem-vinda, Daiane, só para saber se o som está bom. Está ok. Daiane, ok. Parece que o som está bom, porque eu fico preocupado com que todos possam ouvir. Então, voltando ao livro, trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Olha que profunda esta colocação de André Luiz no modo de nos comportarmos diante da nossa trajetória. Quando ele fala, trazendo a sua consciência tranquila, algumas pessoas às vezes se cobram que elas têm que ter a consciência tranquila gratuitamente, vindo do nada. De repente ela acha que tem que ter a consciência tranquila sem o esforço pessoal. Quando se fala aqui de consciência tranquila, está se falando de muito esforço. Que esforço? Esforço para dominar as nossas emoções. Que emoções? O medo, a insegurança, a raiva, o ressentimento. Cuidar dos nossos pensamentos. Como? Não pensando mal dos outros, não ficar imaginando coisas negativas e aprendendo a cultivar pensamentos positivos, como alegria, confiança, realizações positivas, etc. Então, o indivíduo traz a consciência tranquila depois do esforço pessoal. Se você conhece alguém que desde o nascimento sempre foi uma pessoa bem disciplinada, bem para cima, isso é resultado de esforços anteriores em outras vidas. Tudo que nós temos de capacidades desenvolvidas foram obtidas através de várias encarnações. Não é uma gratuidade. De repente a pessoa simplesmente tem aquela mansidão no seu comportamento, na sua fala, como se fosse uma pessoa que recebeu um dom gratuito. Não, é muito esforço. Então, olha só, vamos pegar o texto todo. Trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir. Quais são esses deveres? O dever profissional, o dever familiar, o dever profissional ou social, os deveres para consigo mesmo, cuidar de si mesmo, buscar a sua independência emocional, cuidar da saúde, etc. Então, cuidando de tudo isso, você pode e deve viver a sua vida tranquila. Algumas pessoas, elas se cobram tanto, elas acham que tem que sofrer. Para evoluir, elas têm que se martirizar, se sentir para baixo, ser espezinhadas, ou aceita os maus tratos vindos dos outros como se ela merecesse, como se ela fosse culpada desde o nascimento. Espera aí, isso daí não é cuidar de si, isso daí é ser inimigo de si mesmo. Assim como você gosta de ser amigo de alguém, auxiliando, orientando, estando junto, etc., devemos fazer isso conosco também. Então veja bem aqui a colocação. Você pode e deve viver a sua vida tranquila. Então, se eu me esforço para ter essa tranquilidade, eu vou desfrutar. Algumas pessoas não desfrutam
não saboreiam as conquistas que realizam. Ora, se a pessoa não faz isso, se ela não saboreia, se ela não se gratifica, ela tem a sensação de não ter vivido. Porque ela não está se nutrindo de experiências que enriquecem a personalidade. Então, por exemplo, para você ter uma boa autoestima, uma boa autoimagem, você tem que ter cuidado com o seu comportamento diante das pessoas, o cuidado consigo mesmo, aprender a tomar conta de si mesmo, reconhecer os seus valores. Quando eu reconheço os meus valores, reconheço os meus esforços, isso me fortalece. Se eu não reconheço as minhas conquistas, eu fico vazio. Eu não vou ter autoestima porque eu vou achar que eu sou uma pessoa inferior aos outros. Ora, se eu conquisto a autoestima, ou seja, se eu tenho afeição por mim mesmo, eu vou me relacionar com os outros não me sentindo inferior, mas me sentindo igual, porque eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que procura melhorar. Você veja só num trecho aqui quanto dá para nós extrairmos de ensinamentos. Então, o indivíduo pode ter uma vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Você sente necessidade de ser infeliz? Tem alguma coisa errada. Tem que cuidar da sua saúde psíquica. Nós reencarnamos para evoluir, não é para sofrer. O sofrimento faz parte da imaturidade, falta de conhecimento, falta de experiências. Mas a finalidade é evoluir. Evoluir é crescer, progredir, melhorar, se modificar. Então, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos sentindo prazer, alegria na vida e não infelicidade. A infelicidade vai tornar a vida do indivíduo um inferno, sofrendo, achando que não pode desfrutar de nada, que merece ficar sofrendo, espezinhado pelos outros. Como que uma pessoa dessa vai dar uma educação para um filho? Ou como uma pessoa dessa vai ser um empresário, ou gerente, ou chefe, cuidando de pessoas com esse tipo de sentimento? Ele vai maltratar os empregados, vai colocá-los para baixo, etc. Então, se você quer ajudar o planeta a melhorar, nós precisamos aprender a ser boas pessoas, a melhorar a nossa condição, qualificar os nossos conhecimentos, através do enfrentamento da reencarnação. E aí André Luiz diz: auxilie aos outros sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentem, porque eles mesmos desejam solucioná-los por si próprios. Isso é muito importante na casa espírita, quando o indivíduo trabalha no atendimento fraterno. Então, às vezes o indivíduo, o atendente, né, a pessoa que está assistindo quem está procurando a casa, às vezes a pessoa é tão emotiva que mistura as suas coisas com a do outro. Então a pessoa está narrando um sofrimento e o entrevistador começa a chorar, começa a se desequilibrar, começa a ficar tenso ou fica querendo ajudar demasiadamente a pessoa, ele perdeu o equilíbrio. Olha só, auxilie aos outros sem afligir-se demasiadamente. Não vamos esquecer que a situação que o indivíduo está passando é o resultado das escolhas dele. Ele escolheu. Ele tem que aprender a lidar com essas escolhas. Não quer dizer com isso que nós vamos ser pessoas frias e não se importar com ele, mas é saber divisar, diferenciar o que é dele e o que é seu. Se você se desequilibrar, você não ajuda, você vai assustar a pessoa. Se você estiver centrado, você vai ter mais conexão com a espiritualidade, recebendo inspiração para dar uma orientação mais acertada. Então, a orientação do benfeitor aqui é preciosa.
sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentam, porque eles mesmos desejam solucioná-los por si mesmos. O indivíduo se colocou naquela situação e, para ele sair da situação enriquecido de experiência, de conhecimento, de autoconfiança, ele precisa enfrentar, não é? Quando ele enfrenta, ele utiliza suas capacidades de enfrentamento, de resolução de problema. Então, se ele se vê, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, perdido com alguma tarefa que foi dada para ele, que ele achava que dava conta, ele vai tentar de todos os modos resolver aquele problema. Mas ele tem algumas estratégias. Se ele não conseguir, ele tem o plano B. Ele pode pedir auxílio para alguém mais categorizado para dar uma luz para ele. Mas ele não pode pegar o problema e dar para o outro, porque senão ele não aprende, né? Então, nós vamos desenvolver mais capacidades, ou aquelas que já estão desenvolvidas vão ser mais aprimoradas à medida que a gente enfrenta. Agora, veja bem, não é pelo fato de termos que enfrentar a situação que vamos resolver tudo. Nós não somos onipotentes. Nós não podemos tudo. Nós temos que ter o senso de limite. Senão eu vou exigir de mim uma condição que eu não tenho. E isso pode trazer uma frustração, um conflito na personalidade, pode mexer na estima da pessoa, né? Mas o enfrentamento é importante. Por que nós reencarnamos? Para desenvolver as nossas faculdades intelecto, cognição, intelecto, pensamento, inteligência, intelecto moral, a conduta ética diante da sociedade, respeitar os outros, respeitar a nós mesmos, respeitar as regras sociais, as leis, etc. Né? Então, quando nós estamos enfrentando a vida, na fila de um banco, pegando ônibus, no centro espírita, na reunião familiar, nós estamos aprendendo várias habilidades. Quando você, por exemplo, vai no centro espírita e no salão você senta perto de alguém, isso mostra que você tem a capacidade de se relacionar. Você pode achar óbvio, né? Mas vai ver para uma pessoa que tem uma fobia social se é fácil para ela entrar no auditório e sentar perto de alguém. Não é. Então, se você já consegue sentar perto de alguém e conversar, você já tem uma capacidade desenvolvida de se relacionar. E à medida que nós vamos enfrentando as várias situações que a vida oferece, nós vamos ampliando cada vez mais o nosso repertório, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de lidar com situações. Então, a nossa vida é muito importante, porque ela permite desenvolver as nossas capacidades incessantemente. E aí traz a reflexão. Nós estamos aqui com o objetivo de progredir. Nós não estamos jogados no mundo à mercê dos acontecimentos. Não, tem um plano, Deus tem um plano para nós. A espiritualidade participou da nossa programação reencarnatória através de orientação, através de uma série de estudos, para que a nossa existência ou a nossa reencarnação seja exitosa, ou seja, que tenha um resultado positivo. Então, se você vai cair, como diz aqui André Luiz, na situação de achar necessidade de ser infeliz, como que você vai progredir? Como que você vai enfrentar as situações se você se acha inferior aos outros ou merecedor de sofrimento? Que ajuda que você vai dar para alguém, né? Então, nós temos que repensar. A nossa existência é importante, a gente tem altos e baixos, acertos e erros, mas temos que ter aquilo que hoje se chama de resiliência, que é a capacidade de levantar depois de levar um tombo, depois de passar por uma frustração, depois de perder alguma coisa.
levantar, limpa o joelho da queda e segue adiante. Porque, gente, o universo está esperando nós para evoluir. Jesus falou das muitas moradas da casa do Pai, que nós vamos viver nesses mundos mais adiantados. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento para alcançar esses mundos mais avançados, onde vamos aprender outras lições de vida. Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos. Ficar na superficialidade, sabe como é? E sim coloque a sua visão interna nos fatos em curso. A visão interna, a nossa capacidade de apreensão, de percepção nos fatos em curso, naquilo que está acontecendo, né? Aprofundar o nosso olhar no que está acontecendo, a fim de que a compreensão lhe clareia os raciocínios. Então, aprofundar no conhecimento, aprofundar na observação, na reflexão, para que a gente possa aprender, né, e seguir adiante. Vou pôr uma pastilha na boca. A fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios. Muita gente começa a ler livro e desiste, porque não estão habituadas. E dizem, mas eu esqueço que eu li lá na frente, ou lá atrás, né? Mas espera, tudo bem. Você tem que criar uma memória capaz de guardar as informações. E como você cria? Através do exercício. Então leia. Não compreendeu? Pula para o outro capítulo. Ou volta para o primeiro. Leia de novo. À medida que você vai exercitando, você vai tendo cada vez mais capacidade de memorizar. Tudo é aprendido. Precisa de esforço. Então, quando ele fala aqui do desenvolvimento da compreensão, no processo evolutivo, nós vamos ampliando os nossos conhecimentos e vamos entendendo cada vez mais as coisas. O espírito Joana de Ângeles, ela diz que nesse processo de evolução, nós vamos desenvolver faculdades que ainda não foram desenvolvidas, que vão permitir nós compreendermos cada vez mais aquilo que acontece em nossa vida e na vida social. Você quer ver um exemplo? Você pode pegar a sua vida hoje, está passando por uma dificuldade e não entender. De repente você se vê perseguido por uma pessoa dentro da família ou no trabalho que, sem motivos justos, ela procura te cercear, colocar obstáculos para você, não reconhecer as suas capacidades e não tem nada que justifique isso. Aí um amigo seu, um médium, de repente, ou recebe uma intuição, ou você, através do sono, você dorme, sonha, sai fora do corpo e recebe a orientação do seu mentor. Olha, aquela pessoa que está te perseguindo, ela está fazendo isso porque na vida passada você não deu sossego para ela. Você atormentava todas as tentativas que ela tinha de ser uma pessoa melhor. E hoje ele está se vingando, querendo colocar obstáculo na sua vida. Então veja bem, a primeira parte do que eu falei, da perseguição do chefe sobre ele, é a única coisa que ele conhece do que está acontecendo. Quando ele teve informação espiritual de que aquelas perseguições são por causa de relações anteriores, aí nós temos uma compreensão maior. Percebe? Então, à medida que ampliamos a nossa capacidade de compreensão, nós entendemos melhor o que está acontecendo. Dedique-se ao seu trabalho. Um pouco mais de água.
Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis. Algumas pessoas podem achar que isso é difícil porque não gostam do trabalho. E é claro que tem pessoas que não gostam do trabalho, tem outras que amam o que fazem. Aí depende também um pouco das buscas das pessoas, do investimento que a pessoa faz para melhorar ou para ter a profissão que quer. O que eu queria dar uma pinçada aqui nessa colocação é o seguinte: dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis. Quando o indivíduo está focado no trabalho, atento, ele não tem tempo para se atormentar. Então, embora o trabalho não seja o que ele gosta de fazer, o trabalho está ajudando ele a ficar equilibrado. Porque a mente dele está focada na atividade que ele está exercendo. É muito importante o indivíduo ter atividades que ajudem no equilíbrio pessoal. Se o indivíduo tem tempo para pensar demais e ele não tem organizado as suas ideias, as suas emoções, ele acaba se perdendo. Então, dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis. E a psicologia positiva chama de fluxo ou de fluxo a pessoa que, quando está trabalhando, ela se envolve tanto com aquilo que ela gosta que ela perde a noção de tempo. A hora que ela vai ver, já passou o tempo, porque ela estava envolvida. Aquele que não gosta do que está fazendo, toda hora ele fica olhando no relógio e fica falando, né? Não passa a hora, já faz 3 horas que está perto da hora de sair, ainda não saímos. Então, o trabalho ele pode ter um efeito altamente terapêutico, disciplinando as emoções e os pensamentos. Tem uma proposta da Gestalt terapia, que é uma abordagem psicológica, que propõe ao indivíduo aprender a estar presente naquilo que faz, a se presentificar. Quando nós estamos plenamente presentes no que estamos fazendo, as fantasias, os medos, eles vão se dissipando e nós nos conectamos mais diretamente com a realidade, ficando mais equilibrado. Então vamos lá. Reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Se a pessoa quer uma promoção, não vai ser somente o apelo dele ao chefe que vai justificar um aumento. Às vezes ele não precisa falar nada. O modo como ele trabalha já está falando, né? É o que está dizendo aqui. A gente pode estender esse trabalho na atividade espírita também. Será que quando nós estamos lá na casa espírita, nós estamos trabalhando com qualidade? Qualidade, sem cair no comportamento mecânico, comportamento artificial. Então, por exemplo, entra a pessoa para tomar passe, você vai estender a mão de forma mecânica. Nós temos a tendência de criar hábitos. Então, será que não podemos qualificar na nossa atividade? Então, a pessoa está sentada, eu me concentrar. Agora eu vou dar passe, vou entrar em sintonia com os benfeitores e vou dar o meu melhor. Eu estou atuando nesta doação de energia, em vez de fazer uma coisa mecânica. Mesma coisa quando você vai atender uma pessoa no atendimento fraterno. Naquele momento você se preparar. Vou me preparar, vou ser bastante receptivo nesta conversa. Isso vai fazendo com que as nossas forças,
as nossas capacidades fiquem mais dinamizadas, mais acesas, mais potentes, né? Não é cair no comportamento neurótico de ficar se autopoliciando minuto por minuto. Não é isso, não é isso. Entrou a pessoa para tomar passe, eu já estou concentrado, mas eu vou falar comigo, vou fazer o melhor, vou doar o melhor, quero sintonia com os benfeitores. Isso é um exemplo para a reflexão. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe disso senão a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. Esta última colocação de fazer o reajuste mostra o comportamento resiliente. O que eu posso fazer diante de um insucesso, de uma queda? Então vamos pegar o trecho novamente e destrinchar. A ideia é entender, é mastigar bem as ideias. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, nós estamos sujeitos a querer coisas e nem sempre acontecer, porque tem coisas que independem de nós. Mas tem aquelas que dependem do nosso esforço, que é o que está falando aqui. Se eu idealizo uma coisa que eu não posso alcançar, que eu estou exagerando na minha idealização, eu vou quebrar a cara. Eu vou exigir de mim, vou buscar aquilo que eu estou objetivando, não vou conseguir, porque está muito alta a meta, eu vou me frustrar e vou me auto-acusar. Percebe? Então eu estou fazendo um mal para mim mesmo por falta de limites, por falta de conscientização. Então, por exemplo, se você tem dinheiro para comprar um carro 1000 e vai e compra um carro 3.0 que custa 4 ou 5 vezes mais do que o carro 1000, você vai quebrar o seu orçamento. Então, quando chegar a primeira prestação ou os impostos que tem que passar, não vai ter dinheiro. Aí vai se atormentar. Aí vai se atormentar, vai gerar uma série de conflitos, devolve o carro, não devolve, faz financiamento, ao tormento. Por quê? Falta de bom senso. Pelo que eu ganho, não dá para comprar um carro 3.0. Então, dá para eu comprar 1.0? Dá. Então, eu vou juntar o dinheiro para comprar. Mas aí eu fico empolgado com uma roupa e acabo comprando aquela roupa ou um computador. Aí não sobra para comprar o carro. Eu tinha condições de comprar e não comprei por causa da minha negligência. Então aí a responsabilidade é do indivíduo. Então está aqui, ó. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, que era comprar o carro, não culpe disso senão a você, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. Bom, eu comprei o computador, não comprei o carro, agora eu vou ter problema no meu trabalho porque eu preciso de carro no meu trabalho. Tem que enfrentar a situação. Talvez fazer um financiamento, buscando dinheiro do tamanho do seu bolso, né, para conseguir o resultado desejado. Quantas vezes nós nos empolgamos e queremos coisas que não dá para comprar? Na sociedade, nós somos muito influenciados uns pelos outros. Então, você vê um amigo seu que comprou uma coisa, um computador ou um celular sofisticado e esbanja em cima dos amigos, né, que ele tem aquele celular, os outros não têm, que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí aquele que se sente para baixo, às vezes vai se endividar só para mostrar que também pode comprar.
compra e vai ter o problema do endividamento. Agora, o que nós temos que pensar é esse estado interno do indivíduo. Por que ele acha que tem que comprar? Só porque o outro comprou? Quantas coisas nós fazemos na vida empurrados ou sugestionados pelos outros? Quantos filhos vão ter profissões que foram escolhidas pelos pais e não pelo indivíduo? Você imagina, o indivíduo na vida espiritual, ele passa por um planejamento reencarnatório, se prepara para reencarnar e escolhe uma profissão que vai dar conta daquela reencarnação. Chega aqui, os pais escolhem uma profissão diferente daquele que ele tinha planejado na vida espiritual. Ele vai ter problema. Então, os pais têm que tomar cuidado para não abafar os potenciais dos filhos. Mas aí trazemos a reflexão para o filho. Você está deixando quantas pessoas influenciarem o seu comportamento, as suas realizações? Você está tendo a vida que você quer ou a vida que os outros escolheram para você? É uma ginástica mental para pensar. Será que a frustração, algumas vezes, de se sentir não realizado, de não se sentir competente, é porque nós estamos fora do nosso trilho? Nós fazemos coisas que não escolhemos só para agradar os outros? Então, o pai é um advogado bem-sucedido, ele acha que os filhos têm que ser advogado. E o filho, às vezes, entra na onda do pai, escolhe aquela profissão, se sente frustrado ou não se realiza, ou pode usar o conhecimento de forma inadequada, somente para ganhar dinheiro, de forma ilícita. Por quê? Porque ele está desalinhado do seu programa reencarnatório, né? Gente, a reencarnação é nossa. A sua vida não é do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua esposa, nem do seu marido. É sua. As pessoas que estão aí do seu lado são cooperadores evolutivos. Assim como você coopera com eles no processo de crescimento. Mas quem decide é você e não os outros. Deixa eu só ver aqui o pessoal que está participando. Agradeço a participação de vários internautas. Sejam bem-vindos. Um beijo para todos. Espero que a gente possa se beneficiar do que a espiritualidade está patrocinando para nós agora através dessa discussão que estamos fazendo em torno do livro de André Luiz. Então vamos adiante. Se você realizar corretamente o seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de longe procurar o valor de sua experiência e de seu concurso. Vocês sabem, a nossa relação com o trabalho nem sempre é muito satisfatória por causa de tudo que nós citamos, não é? Mas quando o indivíduo faz com empenho, ele utiliza capacidades e energias que faz aquilo que ele está realizando ter um valor muito profundo, muito significativo. E quem olha aquilo lá sente o valor daquela atividade, do modo da pessoa realizar aquilo lá. Eu vou dar um exemplo só como referência. Se você pega um cozinheiro ou cozinheira que quando vai fazer a refeição faz com amor, para nós espíritas nós estamos entendendo que esse amor é exteriorizado em forma de pensamentos, emoções e energias. E vai abranger, permear todo aquele alimento, causando condições favoráveis de boa digestão, nutrição. E o mesmo acontece para aquela pessoa que está praguejando o trabalho que faz e a sua atividade. Ela contamina toda aquela alimentação, gerando problemas.
Se você faz um produto artesanal carregado de boas energias, a pessoa que pegar aquilo vai se sentir feliz. Você veja, quem tem psicometria, que é quando você faz leitura pelas energias, né, da mão principalmente, você toca no livro ou toca em alguma coisa, você faz uma leitura do objeto. Ele está carregado de energia. Se o livro pertenceu a uma pessoa pessimista, quando você toca nele, você sente o pessimismo. Se foi de uma pessoa otimista, você sente otimismo. Nós deixamos os objetos impregnados de nós. De nós. O que você está deixando na vida? Você está impregnando as coisas de que modo? Por exemplo, quando você chega à noite em casa para dormir e põe a cabeça no travesseiro, você está impregnando seu travesseiro do quê? De imagens de brigas do ambiente de trabalho, você fica repetindo o que aconteceu no trabalho? Ou você faz uma prece e enche seu travesseiro, seu quarto de boas energias? E aí tem um sono agradável. Agora veja, algumas pessoas podem dizer, mas eu faço isso e não me sinto tão bem assim. Mas como foi o seu dia? Às vezes a pessoa passou o dia brigando, provocando, batendo boca, pensando negativamente, brigando com uma série de situações, e aí quer deitar e ir para as regiões superiores da vida. Não dá, né? Então tem que ter uma consistência. O indivíduo vai fazer a prece à noite e vai ajudar, mas depende do que ele está carregando do dia todo. Então, olha só, se você realizar corretamente o seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de longe. É a melhor propaganda, né? É o modo como a pessoa faz, a energia que ela deixa. Nós precisamos aprender isso. Nós não somos apenas corpos que está interagindo com as coisas. Nós somos seres imortais, multidimensionais, pluriexistenciais. Nós vivemos na dimensão física, na dimensão espiritual, já tivemos milhares de existências, né? Como diz Jonas de Ângeles, somos pessoas trino. Somos corpo, perispírito e espírito. O espírito irradia as suas forças, as suas capacidades. Então nós deixamos as nossas forças onde nós passamos. Então, qualquer um de nós podemos fazer o bem. Você pode dizer, mas eu não posso sair de casa e fazer um trabalho assistencial. Você pode fazer da sua casa. Imagina pessoas que estão perto da sua vizinhança ou que você vê na televisão, como fazia Ivone Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida. Ela pegava recortes de jornal de pessoas que tinham se suicidado e fazia vibração por elas. Depois de anos, algumas dessas pessoas vinham agradecer as preces que ela fazia. Então você está impossibilitado de sair de casa, você está hospitalizado, faça a sua prece. Pensa naquelas pessoas que apareceram na reportagem que não têm comida e deseja que elas sejam assistidas. Manda forças, coragem, sentimentos fraternos para que elas tenham coragem e força de suportar o que elas estão enfrentando. É um modo de ajudar. Nós precisamos. Eu lembrei, falando disso, eu lembrei de uma passagem de um livro de André Luiz. Sempre que os benfeitores espirituais vão atender alguém, por exemplo, um apelo que alguém pede que está com problema, vai de obsessão ou outro problema. Os benfeitores procuram atender a pessoa ajudando outras. Olha que interessante. Por exemplo, agora lembrei de outro caso, de André Luiz. André Luiz estava junto com os benfeitores e eles iam numa região inferior buscar espíritos doentes que já estavam melhorados. E André Luiz foi
e não sabia que ele ia ter uma grande surpresa nesta atividade social. A hora que eles estavam indo, chegou perto de um lugar mais obscuro. A mentora falou: André, você não pode ir mais adiante porque você ainda não tem condição. E ele ficou lá e eles foram. E aí ele começa a escutar um vozerio de pessoas próximas. Ele chega perto e são pessoas que estão jogando lama no corpo. Lama. Ele fica observando, fala daqui, fala de lá, eles, e de repente ele percebe uma voz conhecida. Dentre aqueles homens que eram todos ávaros, gostavam de dinheiro e de ficar só com eles, egoístas, dentre esses homens estava o avô de André Luiz, que ele reconhece, e depois pede para os benfeitores ajudá-lo a socorrê-lo. Enfim, os benfeitores foram fazer uma atividade e no meio do caminho já ajudaram o outro. Percebe? Nós podemos ajudar onde estivermos. Vamos adiante. Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto, mas conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo. Se o outro toma decisão naquilo que eu escolho, eu não sou responsável. E a gente tem que tomar um cuidado danado, porque você pode falar uma coisa para a pessoa, ela se apegar naquilo e depois dar errado, ela fala, mas foi você que falou para eu fazer isso ou aquilo. A pessoa tem a liberdade de escolher e ela que escolhe. Porque nós não estamos dentro dela para saber a importância que tem aquela escolha, né? Nós não podemos escolher baseado no nosso referencial. É a pessoa que tem que escolher. Então vamos lá. Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto. Os amigos podem nos ajudar com sugestões, com as experiências pessoais. Isso vai ser bom, né? São recursos que nós nos damos uns aos outros, como você pode ajudar outras pessoas também. Agora, acontece às vezes numa família de ter uma pessoa mandona onde todos os outros ficam pendurados, dependentes. Então tem mãe que faz os filhos ficarem dependentes, ou marido com relação à esposa e vice-versa, onde a pessoa aprende a não tomar decisão. Sempre que vai decidir, tem que perguntar para outra pessoa, o que você acha? Faço isso ou faço aquilo? Faço esse curso ou não faço? Sempre pedindo decisão. O que acontece? A minha capacidade de discernir uma decisão fica subdesenvolvida. Então eu fico sem instrumento, sem recurso para dizer isso é bom ou não é bom. Por isso que as mães têm que deixar os filhos fazerem as suas escolhas, observando a idade, obviamente. Você não vai deixar uma criança de 4 anos ligar o liquidificador, ligar a televisão, desligar, mexer no chuveiro, não. Né? O filho de 4 anos, o máximo que pode fazer é tirar aquele brinquedo do corredor ou da sala e pôr no sofá ou na caixa de brinquedo. É isso que ele pode fazer. Mas a vida é assim. Imagina que ela chega no trabalho, ela termina um relatório e ela vai ficar perguntando para todo mundo se o relatório está bom. O diretor não vai querer. Ele vai falar, eu te contratei para você dizer se está bom ou não. Para você fazer. Você está ganhando para fazer isso, você tem que ter experiência, etc, etc. Portanto, na vida, nós precisamos aprender, na medida do possível, a tomar nossas decisões. Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio agora e no futuro. Uma atitude de simpatia.
Algumas pessoas poderão dizer, mas eu não me sinto tão simpático assim para ter essa atitude. Não sente? Então aprende. Tudo nós aprendemos. Se você está acostumado a entrar no seu ambiente de trabalho e ir direto para a sua cadeira e sentar sem cumprimentar ninguém, que é uma falta de sociabilidade, falta de afeto, falta de consideração, falta de um monte de coisa. Então, aprende. Como? Exercitando. Então, agora, toda vez que eu entrar no ambiente de trabalho, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu chegar em casa, se eu não tenho esse hábito de cumprimentar as pessoas, eu vou cumprimentar boa noite ou bom dia. E ser simpático. E aí, como vai? Tudo bem? Foi bem o dia? Ou chegou bem? E as coisas como andam? Uma descontração. Percebe? Às vezes, por conta da nossa formação familiar, nós aprendemos a não ser simpático, a não ser sociável. Mas isso aconteceu enquanto você estava na dependência dos seus pais. Agora, quem está no comando da sua vida é você. Então, você tem que incorporar esse bom hábito social que aproxima as pessoas. Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em auxílio, agora e no futuro. Esta simpatia, essa solicitude, pode aparecer no futuro direcionada para você, com a pessoa que hoje você está acolhendo. Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque de tudo quanto fazemos, colhemos sempre. É um aprendizado que a espiritualidade está trazendo para nós. Mesmo nas horas mais aflitivas, a gente poderia justificar. Ah, mas numa hora dessa eu perco o controle, não consigo. Você está evoluindo? Então tem que aprender a conseguir. Tudo nós aprendemos na evolução. Pode demorar mais, mas nós vamos aprender através do exercício. Nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento. É treinar. Treinar. Opa, apareceu a situação, fico todo aflito. Calma, calma, serenidade. Deixa eu discernir. Faço isto ou aquilo. É bom ou não é? Estou treinando capacidades. A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente é ação em seu próprio favor. A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente é ação em seu próprio favor. Supostamente nós seríamos vítimas e não somos. Quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde a paciência e otimismo, trabalhando e servindo na certeza de que Deus faz sempre o melhor. Quero destrinchar aqui. Quando provações e dificuldades, provações profissionais, de saúde ou doença, de relacionamentos, lhe parecem aumentadas, guarde paciência e otimismo. É o exercício da paciência. Em vez de eu ficar atormentado, em vez de eu ficar ansioso, guardar paz, guardar otimismo. O melhor vai acontecer. Deus está no leme. Tudo está direcionado para melhorar, para se aperfeiçoar. Então, nós saímos daquela cobrança doentia e paramos de nos cobrar. Isso é uma paciência. A gente poderia dizer, há quantos séculos nós estamos aprendendo a desenvolver as nossas qualidades? Há quantos séculos? Os nossos comportamentos atuais, as nossas habilidades, não são coisas de improviso. Não é uma coisa que você aprendeu em 1 ano ou 10 anos. Tem habilidades que foram treinadas há séculos. Quanto tempo demorou para uma mulher desenvolver a capacidade afetiva ou a capacidade materna? Quanto tempo? Muito tempo.
Quantas vezes ela foi mãe cuidando de pessoas, tratando, acolhendo, sofrendo junto, sugerindo para a pessoa se levantar. Olha quantos treinamentos. Por exemplo, você pega uma pessoa que se dedica a cuidar de um parente que está doente. Quem olha de fora fala, puxa vida, mas que situação dura ficar cuidando do parente difícil, a pessoa não está vivendo a vida dela. Às vezes, aquele cuidado é como se fosse uma pós-graduação em cuidar dos sofredores. Tem experiências de fraternidade que a gente poderia dizer que é um mestrado. O indivíduo está se especializando em ajudar determinados tipos de situações, como agora os médicos estão ficando expertos, mais ainda por causa da pandemia, no coronavírus, né? Então, as experiências que nós enfrentamos vão nos capacitando cada vez mais. Então, você recebe um abraço de uma mulher que em várias vidas foi uma mãe super solícita, muito acolhedora. Aquele abraço é poderoso. É um abraço que fortalece, é um abraço que anima, que dá esperança. Tem um livro de André Luiz, que eu não lembro o nome do livro agora, que tem a irmã Cipriana. Diante de uma situação lamentável de obsessão, que não se consegue afastar o obsessor do obsediado, a irmã Cipriana aparece no local e o amor que ela irradia dá a impressão nas duas figuras, o obsessor e o obsediado, que eles estão diante de Maria, de tanto amor que ela irradia. De onde vem esse amor? Muitas vidas, muitas vidas. Na sua vida atual, o que você está desenvolvendo bastante? Que capacidade? A capacidade profissional? A capacidade amorosa, assistencial, de irradiação das energias, de socorro aos outros, de planejamento? Nós estamos desenvolvendo várias qualidades. Nós estamos numa grande escola aprendendo as várias lições que a vida está oferecendo. Os espíritos mais adiantados têm capacidades mais avançadas de socorro aos necessitados e de orientação para aqueles que estão caminhando, né? Então a vida é uma bênção que está nos melhorando incessantemente, queiramos ou não queiramos. Então, quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde paciência e otimismo. Você veja, diante de uma situação difícil, do enfrentamento de um problema familiar, né? Ou de um desemprego, o indivíduo ele tem todas as condições favoráveis para ele ficar pessimista, porque ele está desempregado. Quando o pessimista fica desempregado, ele logo diz, só comigo mesmo, eu sou um azarado. Agora minha vida vai para o buraco. A otimista, quando é demitida, ela pode pensar, bom, eu acho que a vida está me abrindo as portas para aprender outras coisas. Eu não quero ser romântico nesse momento de muito desemprego, mas é só uma ilustração do comportamento das pessoas. Uma pessoa otimista, ela não tem esta qualidade do nada. Não foi uma coisa que em meia hora ela aprendeu a ser otimista. Ela vem enfrentando situações ao longo das várias vidas que foi confiando, confiando, confiando. Otimismo de que as coisas vão melhorar, que vão sair desse buraco, que as coisas vão acontecer. É uma conquista do espírito, né? Não é uma gratuidade. Então, por exemplo, nós poderemos ficar arrasados diante de uma situação calamitosa, diante de uma perda, e parecer que não tem solução. A pessoa que tem fé,
ela vai se alicerçar de tal forma nesta fé que ela se sente compensada. Ela não se sente amargurada, derrotada, não, ela sente que coisas boas vão acontecer. Pode não acontecer o que ela quer, mas internamente ela está pacificada. Este é o mais importante, como nós estamos internamente. Porque às vezes você pode realizar uma coisa e se sentir internamente mal, derrotado, com conflitos. Percebe? Muito bem, o nosso tempo está quase acabando e nós já estamos terminando a nossa reflexão. Então, guarde a paciência e otimismo, trabalhando e servindo na certeza de que Deus faz sempre o melhor. Deus é a bondade suprema. Tudo que promana de Deus é bom. Nós somos filhos de Deus e estamos nas melhores condições para evoluir, porque Deus quer o nosso melhor. Muito obrigado a todos, a participação, aos internautas. Agradeço ao Centro Espírita Francisca de Souza, a Daiane, que me assessorou aqui para conseguir realizar esta palestra. Agradecemos aos benfeitores que estão cuidando, né, desta palestra, da ligação de todos nós com o Centro Espírita Francisca de Souza, que possamos ter uma noite abençoada com os benfeitores espirituais na vida espiritual, aprendendo cada vez mais. Boa semana a todos.